eu nada sou sem ti. Este é o meu respirar, este é o meu respirar, seu Santo Espírito vivendo em mim, e este é o meu pão. Este é o meu pão, tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Sem ti, eu nada sou sem ti, perdido estou sem ti. Nós precisamos que o Senhor nos complete nessa manhã. Nós precisamos sair desse encontro santo, solene, reverente, alegre, mais cheios do que nós entramos. Nós queremos que o teu pão, que o nosso pão seja a tua vontade em nós. Nós não podemos só tomar do cálice e comer do pão e sairmos os mesmos homens e mulheres. Nós precisamos que o teu Espírito nos visite com graça e poder nessa manhã. Nós precisamos que o teu Espírito sonde tudo que há em nós e de dentro para fora, trabalhe, para que nós cantemos essa canção dizendo: realmente o Senhor é o nosso respirar, é o nosso tudo. O Senhor é tudo que temos. E se houver qualquer coisa que esteja nos confundindo nesse sentido, arranca de nós em nome de Jesus. Nós temos para onde ir, que é a tua presença. Nós temos onde nos revigorar, que é a tua graça. Nós somos muito mais abençoados do que esse mundo possa tentar nos dizer que somos. Tu tens e tu és a bênção que a nossa alma precisa. Visita-nos nessa manhã, para que não estejamos perdidos, em nome de Jesus. Perdido estou, sem ti, perdido estou. Há um grande grupo de filhos e filhas do Senhor, filhos e filhas que são amados, filhos e filhas que são queridos, mas que estão perdidos. Filhos e filhas que conhecem o Pai, filhos e filhas que são amados, que podem cantar as canções do Pai, mas como diz a canção, sem ti estou perdido. E esses filhos e filhas estão perdidos. Estão perdidos não porque não têm direção. Estão perdidos porque estão vazios. Precisavam estar cheios da graça, do poder, do amor e do Espírito. Mas não estão.
São filhos do Altíssimo, sim. São agraciados em Cristo Jesus. São salvos para a eternidade. Mas estão vazios. De vez em quando sentem um pouco dessa paz. De vez em quando sentem um toque. De vez em quando eles choram. De vez em quando se alegram. Mas estão vazios. E como na parábola que o Senhor Jesus contou em Lucas 10, lá no verso 30, são filhos que deveriam estar em Jerusalém, adorando, servindo, honrando, mas eles saem de Jerusalém, a casa de paz, e eles descem para Jericó, que é a cidade onde pode tudo. Jericó é o lugar onde não há regras. Jericó é o lugar onde o pecado predomina. E Jesus Cristo disse de maneira muito clara que um homem descia de Jerusalém a Jericó quando foi atacado por bandidos. Eles lhe tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram vivo, mas quase morto, à beira da estrada. E depois nós sabemos que um samaritano chega lá, foi até ele, tratou dos seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. É interessante que o óleo que o samaritano coloca é sempre nos lábios do Senhor Jesus uma representação do Espírito Santo. E gente que devia viver em Jerusalém, mas desce para Jericó e brinca com o pecado, com a maldade, com o egoísmo, não precisa de salvação, precisa do óleo sobre a sua cabeça. Precisa de um renovo do Espírito. Precisa sim ficar cheio do Espírito Santo e não vazio. Não é à toa que o samaritano ministra óleo primeiro, porque Jesus está dizendo que gente que sai de Jerusalém e desce para Jericó precisa de óleo. Muita gente tem descido de Jerusalém, da casa de paz, para o lugar de confusão. E a culpa não é de Deus. E por incrível que pareça, a culpa também não é do diabo. A grande razão é que falta estar cheio do Espírito Santo. Gente que tem olhado para a vida como se ela fosse sempre uma luta. Que luta é essa que você não está sendo perseguido ainda por sua fé? As pessoas nem sabem que você é crente. Você não está tão cheio do Espírito para ser perseguido ou morrer pelo Evangelho assim. Então, muito das lutas e da falta de fé tem a ver com não estar cheio do Espírito. Alguns filhos têm tido a vida atribulada, mesmo tendo um Deus e Pai que é cuidadoso e que é bondoso. É ou não é? É ou não é? Se Ele é tão cuidadoso, bondoso, por que eu saio da casa de paz? Por que eu saio da Jerusalém espiritual, da comunhão? Por que essa comunhão e essa casa não tem sido suficiente para mim? Tudo está ruim, tudo eu reclamo, não gosto de nada, tudo toma tempo. E não é por causa de derrotas, armadilhas malignas, não é por causa das seduções seculares, por mais que o presente século seja uma sedução para muita gente. No fundo, o motivo maior é que filhos e filhas desse Pai bondoso se acostumaram a andar na vida vazios do Espírito Santo. A Bíblia fala que até Jesus voltar, a sua igreja vai andar em peregrinar em dias maus. Depois da ascensão do Senhor Jesus e da descida do Espírito Santo, a igreja sempre teve que viver contra dias maus. Mas ela não é para viver emburrada, chateada. É para ela aproveitar, porque mesmo em dias maus, Deus tem dado oportunidades para a gente viver bem. E mais ainda, vivermos cheios do Espírito Santo. Efésios 5,16. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nestes dias maus. Agora, quando nós estamos vazios do Espírito, seremos atropelados por esses dias. Veremos tudo como portas fechadas.
mas não veremos as oportunidades. E o texto diz que nós podemos, mesmo em dias maus, olharmos as oportunidades que o Senhor nos dá. O Gils falou hoje de manhã para a terceira idade, dizendo, olha, até no meio da tribulação do mar, que os discípulos atravessaram, Jesus estava ali lhes ensinando. Agora, quando a gente está vazio do Espírito, os dias maus são dúvidas a respeito da bondade de Deus. Os dias maus nos tornam medrosos diante do amanhã. Os dias maus, em vez de gente de fé, nos transforma em gente pessimista. E o problema não são os dias, são andar vazio do Espírito. Os crentes de Éfeso viviam dias, você pode ver isso lá nos versos 3 e 4, onde eles estavam cercados de imoralidade sexual, de impureza, uma igreja que vivia no meio de gente gananciosa, histórias obscenas, conversas tolas, piadas vulgares eram contadas a todo instante. Esses crentes viviam em dias nada diferentes do que eu e você vivemos. E cristãos que vivem em grandes cidades e regiões como a nossa, precisam entender que vão enfrentar vários dilemas sociais, morais, espirituais. E o problema não é viver esses dias. O problema é viver vazio e não cheio do Espírito. Porque o texto diz que gente que for cheia do Espírito Santo vai ter que procurar entender a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é diferente da minha. Eu tomo decisões sem pensar, eu sou impulsivo, eu não penso. Mas o texto bíblico está dizendo, independente dos dias maus, procure a vontade do Senhor e não a sua. Procure ter o caráter de Cristo, porque só o seu não vai dar conta. Só o seu e a sua religião não vão dar conta. Então o texto bíblico, dizendo a esses irmãos que precisam do óleo, vai dar uma ordem muito clara. Não vai deixar dúvidas nenhuma. O texto vai ser radical em dizer, sejam cheios do Espírito Santo. Vamos dizer juntos? Sejam. Veja que o texto não te deu uma sugestão. Ele não está sugerindo, ele não está te dando uma alternativa, ele não está dizendo, olha, depois que você já tentou tudo, então você busca ser cheio. Não, ele está dizendo, seja cheio. O texto bíblico também não está dizendo, olha, quando der, se puder, tenta ir do seu jeitinho. Não, nada disso. É uma ordem imperativa, clara, direta. Sejam cheios, para viver em dias maus, para viver nessa cidade, para lidar com uma vida parecida com a de vocês, para lidar com a carne que vocês têm, sabendo que são os dias maus, sabendo que nós estamos na era do fim. Só tem uma direção para os filhos e filhas de Deus: sejam cheios do Espírito Santo. Não dá para conversar de outra coisa, pastor? Não dá. Não dá para ter outro sentimento, outra conversa? Não dá. Tudo que a gente falar daqui para frente, para vivermos mais 10 anos abençoados, começa e se sintetiza quando eu e vocês, diretamente, formos cheios do Espírito Santo. E essa ordem, pela estrutura do texto, é uma ordem contínua. É como se a Bíblia estivesse dizendo, sejam sempre, continuamente cheios. É uma vida de quem não se deixa esvaziar, ou não se acostuma com esse vazio espiritual. A Nova Versão Internacional chega a traduzir, deixem-se encher pelo Espírito. É viver sempre se enchendo, vivendo no gerúndio, se enchendo constantemente. Porque a vida é dinâmica, porque os desafios variam, porque os nossos limites estão sempre sendo testados. Quanto mais cheio de Deus você está, mais testes e provas virão à sua fé. Porque você tem adversários, e os seus adversários espirituais não se cansam. Os seus adversários espirituais, enquanto você estiver nessa terra, não vão se aposentar.
até que eles sejam lançados no lago de enxofre e fogo. Eles vão estar aí rodeando a quem possa tragar. Por outro lado, também nunca haverá um momento onde um filho e uma filha do Senhor vai dizer para si mesmo: eu já estou tão cheio do Espírito Santo que eu não preciso mais nem me encher. Mentira! Quanto mais cheio você está, mais você quer ficar. Se você não conhece essa verdade, aprenda. Quanto mais cheio do Espírito Santo você está, mais você quer ficar para a glória de Deus. Como alguém que se embriaga e perde o controle da língua, e todo embriagado, seja de álcool, de remédio, de internet, do que for, como toda pessoa entorpecida, perde o controle da língua, perde o controle da moral, da espiritualidade, porque não está cheio do Espírito Santo. E quem não está cheio do Espírito Santo também perde o controle da vida. Por isso que a canção diz: estou perdido. Tem gente que nunca bebeu uma taça de vinho, mas isso não fez um crente melhor. Por quê? Porque anda vazio de Deus, anda na carne, anda nos seus próprios pensamentos, não discerne a vontade do Senhor. E a sequência da ordem de estar cheio do Espírito Santo diz que quando nós estamos cheios do Espírito Santo, as nossas bocas e as nossas relações com as pessoas, elas falam e elas expressam as coisas celestes. O verso 19 vai dizer: cantando salmos, hinos, cânticos espirituais entre si. Ou seja, quando os crentes se veem cheios do Espírito Santo, eles falam bem das coisas de Deus. Quando os crentes estão juntos e cheios do Espírito Santo, um não fica reparando a vida do outro, não vai se conformar com a maldade que é no outro, pelo contrário, vai orar, vai interceder, vai ajudar, vai trazer palavra que edifica. Quando se está cheio do Espírito Santo, o foco não é aquilo que não deu certo na minha vida, não é aquilo que não aconteceu que eu esperava, e eu falo mais daquilo do que das coisas de Deus. Quando eu ando cheio do Espírito Santo e as coisas celestes estão invadindo a minha alma não azeda, a minha alma não amarga. A gente se encontra e o que a gente fala quando a gente está cheio do Espírito Santo é da gratidão a Deus, das coisas de Deus, é o louvor apesar das lutas, é a honra que Deus merece. Agora, quando a gente está vazio do Espírito e a gente se encontra, a gente só fala da luta, da dor, do cansaço, da decepção. E o problema não é a luta, não é o cansaço. O problema é que por não estarmos cheios do Espírito, a gente dá mais ênfase nisso do que ênfase naquilo que Deus está trabalhando e aprimorando o nosso coração no caráter de Jesus Cristo. O texto bíblico diz que quando estamos cheios do Espírito, a expressão de adoração a Deus, ela é fluida, ela é constante. Tem a ver com aquilo que o Senhor Jesus falou, que fluiriam do nosso íntimo rios de água viva. Mas esses rios não fluem porque a gente não está cheio. Agora, quando a gente está cheio do Espírito, o texto bíblico diz que nós vamos ficar louvando o Senhor de coração e até com música. Não é que a sua vida vai ser um musical, mas você está indo para o trabalho, o mesmo ambiente de trabalho, às vezes é pesado, opressivo, mas você vai ali, a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Você vai louvando, deixando a graça, deixando o amor, deixando o perdão encher sua vida. Apesar de estarmos num mundo imperfeito, apesar de sermos pessoas imperfeitas, é a adoração que marca a nossa espiritualidade. Por isso que eu gosto tanto daquele texto de Jó. O Senhor deu, o Senhor tirou, mas bendito seja o nome do Senhor. Muito mais do que as coisas que ainda não são como eu gostaria. O nosso problema não é o horário do culto. O nosso problema não é deixarmos de vir à igreja porque o irmão A falou isso ou porque o irmão B falou aquilo.
O nosso problema na falta de adoração não é o cansaço da semana. O problema não é o estilo do louvor, se canta hino, se canta canções. O problema é que quando não estamos cheios do Espírito Santo, a nossa adoração não é intensa. Não há vontade, não há disposição para adoração. Não há disposição para ouvir a voz de Deus. Não há disposição para adorá-lo. E o vazio da alma rouba a adoração. Me assusta, infelizmente, eu ainda me assusto como pastor, que gente que está andando com Deus, às vezes 5, 6 anos, fala, eu nunca ouvi a voz de Deus. Deus quer falar com você. Adore-o. Faça da sua vida um altar. Senão vai ser difícil você ouvir a Deus. Me assusta gente que quando fala que está com problemas, e eu pergunto, mas o que Deus tem dito para você? A pessoa responde, olha, eu não estou nem parando para ouvir a Deus. Se não está parando para ouvir a Deus, vai ouvir a mim. Me assusta gente que vai tomando decisões na vida, assumindo compromisso, e quando a gente senta junto para entender qual foi a direção de Deus sobre aquilo, a pessoa diz, olha, eu não consegui nem orar sobre isso. Demonstrando assim, quanto está vazio de Deus e do Espírito Santo. Adorar não é cantar canções. Adorar é querer o domínio e o senhorio de Jesus sobre a sua vida. Sem adoração não tem relacionamento profundo com Deus. É só religiosidade, mecanismo ritual e frio. Se eu quero realmente viver para Deus, uma vida cristã frutífera, gostosa, alegre, é preciso buscar a cada dia estar cheio do Espírito Santo. Não tem outra direção. Porque quando pessoas estão cheias do Espírito Santo, meus irmãos, elas congregam para adorar. A igreja não precisa ficar inventando programação, não precisa ficar inventando coisa, não precisa ficar inventando entretenimento para os crentes. Os crentes congregam para adorar no dia da ceia e quando não tem ceia também. Os crentes congregam para estudar a palavra e ouvir a Deus. Seja um adolescente, um jovem, um idoso pregando. Porque eu cheguei nesse lugar para adorar e buscar a Deus. Congregam para orar juntos, para edificar a fé, para lembrar dos enfermos, dos necessitados. Independente do pregador, do estilo de música. Porque a nossa maior ênfase não é como os romanos, de seguir o Papa. A gente não vai uma vez na igreja, na semana, para ouvir o que o Papa diz. A gente não vai uma vez por semana para tomar o cálice e para dizer que vive com Deus. Mas na hora que você pergunta para a pessoa, qual é a sua fé? Eu sou de tal religião nominal, não sou praticante. Não existe nominal na Bíblia. Ou você é cheio do Espírito, ou você é vazio. Ou você está ligado em Deus, ou você precisa se ligar em Deus hoje, em nome de Jesus. Agora já tem uns crentes saindo, eu sou protestante nominal. É nada. Porque não existe esse nominal na Bíblia. O que mostra que você está vazio de Deus. Você não consegue nem andar com gente que está buscando ser cheio de Deus. Eu não venho buscar Deus com os irmãos porque eu estou mais cheio ou menos cheio com os irmãos. Mas eu venho buscar porque nós vamos buscar junto a presença de Deus. E vamos buscar viver junto a cada dia. Agora, quando eu não aguento nem andar com o irmão, eu sei, quem vai falar, quem que vai ter lá, quem que vai tocar. Sinal que você precisa vir, independente de qualquer coisa, para ser cheio da graça e do amor. Quem não está cheio do Espírito Santo, não desfruta do amor de Deus. Eu não disse que você não é amado ou amada. Pelo contrário, Deus te ama. Mesmo vazio, mesmo vazio. Mas é você quem não consegue desfrutar do amor. E eu tenho que falar disso, porque nós vivemos na chamada geração do mimimi. E mimimi é falta de amor. Nada deixa alguém mais inseguro, nada deixa alguém mais raquítico e fraco. E se existe algo que alimenta a carnalidade, é alguém que se sente desprotegido, inseguro e desvalorizado. Mas a minha Bíblia diz que Deus te ama.
Agora, o que adianta Deus te amar se você não desfruta do amor dele? Eu digo para você que eu vou fazer um pix de 1 milhão e vou botar na sua conta. Já sabe que é brincadeira. Eu posso colocar 1 milhão na sua conta, mas se você não usar 1 milhão para comprar seu óculos, seu carro, não adianta nada. Não adianta nada. A Bíblia fala de uns crentes carnais, que são imaturos, e eles existem. Por quê? Porque, em primeiro lugar, eles ignoram o quanto são amados por Deus. E aí eles se tornam inconformados, eles se tornam rebeldes, eles se tornam duros de coração, porque eles não desfrutam do amor de Deus. E a minha e a sua Bíblia diz que a esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu do Espírito Santo para encher o coração com seu amor. Se você um dia aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, quando você entrega a sua vida a Jesus, reconhecendo que da cruz vem o perdão, que da cruz vem a justiça, que da cruz vem o amor, diga aleluia, porque nessa hora o Espírito Santo vem morar em você. Quando é que eu recebo o Espírito Santo? Eu já recebi. Se você entregou o coração a Jesus, você recebeu. Você é amado de Deus, agraciado de Deus, abençoado por Deus. Mas tem crente que parece que não descobriu isso. Ele quer o amor das coisas. Ele quer a aprovação e like da rede social. Ele vive sempre inseguro. Teu Deus te ama. O problema da esquerda, da direita, o problema da vida não vai impedir Deus te amar. Mas as lutas da vida, se você está vazio do Espírito Santo, vão tentar roubar essa consciência, e infelizmente elas conseguem. Por quê? Porque você não está cheio do Espírito. E quando você não está cheio do Espírito, você tenta o amor das pessoas que não te amam, das pessoas que são imperfeitas. E aí você vira um miserável emocional. Todo mundo tem que toda hora dar tapinha nas suas costas, aplaudir você, porque senão você se sente pior do que o cocô do cavalo do bandido. Quando na verdade você é filho e filha amada por Deus. Tanto que Paulo, no mesmo livro de Romanos, vai dizer: o que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições, calamidades, perseguições, fome, miséria, perigo, ameaça de morte? Não, como dizem as Escrituras, por causa do Senhor, enfrentamos a morte todo dia. Morte no ego, morte na carne. Somos como ovelhas levadas para o matadouro, mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos... Aleluia! Pastor, eu não estou sentindo o amor de Deus. A culpa não é de Deus. A culpa não é de Jesus Cristo, a culpa não é da igreja. Isso é um indício que talvez você está vazio do Espírito Santo. Porque a vivência deste mundo contou para os apóstolos e para a igreja: vocês não valem nada. Mas essa gente, regada no coração e desfrutando do amor do Senhor todo dia, essa igreja vence o mundo. Você está experimentando e desfrutando do amor de Deus? Ou você está tão vazio do Espírito Santo que basta um vizinho olhar torto para você, você já pensa em se matar? Eu vou mudar desse bairro, meu vizinho não me ama. Ele não conhece o amor de Deus, filho. É você que tem que estar cheio e levar desse amor para ele. Agora, deixa eu aprofundar. Quem também não está cheio do Espírito Santo, não desfruta da unção de Deus sobre si. O problema é que quem está vazio do Espírito não desfruta do amor, mas também não desfruta da unção de Deus sobre si. Você que entregou sua vida a Jesus, deixou Ele ser o Senhor da sua vida, eu vou dizer de peito aberto, se alguém não estiver me ouvindo: você é ungido de Deus, você é ungida de Deus. O texto de 1 João diz que gente que foi a Jesus recebeu unção.
Vocês receberam dele a unção, e essa unção permanece em vocês, de modo que vocês não precisam que alguém lhes ensine a verdade, porque a unção lhes ensina é verdade, que lhes ensina é verdade e não mentira, e é tudo o que precisam saber. Portanto, como lhes ensinou a unção, permaneçam nele. Todos os que vieram a Cristo são ungidos, tocados, selados, guardados, têm a marca do Espírito Santo sobre si. Agora, o problema é que por muitos irmãos se acostumarem a andarem vazios do Espírito Santo, eles não desfrutam, por isso que eu coloquei a palavra lá em vermelho, não desfrutam da capacidade, da habilidade, da visão, da inspiração, da alegria que vem do Espírito. No Velho Testamento, apenas os reis, profetas e sacerdotes faziam a vida ser dinâmica da unção do Espírito. Apenas esses homens eram ungidos e eles faziam, seja a nação, seja o povo de Deus na adoração, seja aqueles para quem eles profetizavam, irem de encontro àquilo que alegrava o coração de Deus. E é isso que é unção. Unção dá qualidade, dá vida, dá sabor, dá brilho, dá gosto ao serviço do crente, à adoração do crente, à entrega do crente, ao trabalho, ao seu lugar no mundo. O mundo pode ser horrível, meus irmãos. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, mas quando você está ungido, você está na presença de Deus, e até o mundo vira um lugar melhor pela sua presença. Daniel estava na Babilônia. Chegou lá um menino, adolescente. Depois você vai ver, lá na sua velhice, ele ainda está explicando a visão de Deus para os reis. Ele atravessou toda uma geração adorando, servindo a Deus, mesmo na Babilônia. Você vai olhar a história, não faz sentido Daniel na Babilônia, Babilônia e Daniel. Mas como ele era um homem que desfrutava da unção de Deus, ele tornava a Babilônia um lugar honroso diante do Eterno. O problema não é onde você está. O problema é se onde você está cheio de Deus. Amém. A fome e a sede de Deus revela a unção que você tem recebido. Se você está com fome, querendo aprender mais, buscar mais, orar mais, santificar mais, se você está com sede, querendo agradecer, querendo exaltar, querendo louvar, querendo se entregar, querendo estar com gente que faz isso, opa, a unção está renovando a sua vida. Deixa eu dizer uma coisa para você, não é só o R.R. Soares que é ungido, não é só o chapeludo, se ele for, que é ungido, não é o prefeito que é ungido, é você que está em Cristo Jesus que é ungido. Vira para a pessoa do lado e diz: você é ungido. Você veio para Jesus, você se entregou a Jesus, tem dedo do Espírito Santo na sua vida. Por isso você tem que ser cheio, cabe a você. Deus não deixou a sua vida estar aqui hoje por acaso. Deus tem propósitos para você, enquanto filho de Deus, enquanto filha de Deus, enquanto servo de Deus, enquanto testemunha do amor de Jesus, da graça de Jesus. Agora tudo isso só faz sentido quando eu e você estamos do Espírito Santo de Deus. Nós temos o Espírito, mas precisamos ser cheios. É esse o tema do nosso mês. Somos ungidos para servir. Em Atos 1:8 Jesus diz: vós sereis minhas testemunhas, Jerusalém, Samaria e por todo o mundo até o fim dos dias. Tem óleo de Deus sobre a sua cabeça, não desperdice isso. Você sabe quando você está cheio de Deus, e você sabe quando você está vazio. E a ordem de Deus é: enchei-vos do Espírito Santo. Se essa igreja esse mês não fizer mais nenhuma festa, nós vamos ser cheios do Espírito Santo. Se essa igreja esse mês acabar a eletricidade e não tiver mais um instrumento, nós vamos continuar buscando ser cheios do Espírito Santo. Se não tiver mais pobre na sociedade para a gente cuidar, a gente vai buscar ser cheio do Espírito Santo. Independente dos dias que vierem, o meu alvo e o seu alvo é ser cheios do Espírito Santo. Alguém pode até me perguntar: pastor, mas como é que eu vou ser cheio?
Eu já me acostumei. A banda mudou, eu já não sei o que vai acontecer. Baixa a cabeça e ora. Alguma coisa saiu errada na sua casa, baixa a cabeça e ora. Alguma coisa saiu confusa no seu trabalho, baixa a cabeça e diz: Senhor, eu sou um vaso que precisa ser cheio para abençoar quem precisa ser abençoado nessa hora. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas a minha vida precisa ter óleo escorrendo, transbordando da tua presença. Como é que a gente é cheio do Espírito? Em primeiro lugar, a gente confessa que está vazio. Esse sermão de hoje é para dizer: a gente já está cheio de internet, a gente já está cheio de TV, a gente já está cheio de fatura de banco, a gente já está cheio de tudo, mas agora precisamos estar cheios do Espírito Santo. Sai o resto. Sai o resto. Confessa que você está vazio de Deus. Confessa que nem sempre você tem buscado a Deus como precisa. Confessa que a sua vida de oração é mais ou menos porque você não se entrega. Confesse o vazio de Deus em primeiro lugar. Em segundo lugar, peça perdão a Deus. Porque a atenção e a prioridade que era para ser dele, você está dando para este mundo. A atenção e a prioridade que era para amar o irmão, às vezes você só está vendo defeito no irmão. Peça perdão. O Senhor não resiste a um coração quebrantado. Os grandes avivamentos da história começaram quando a igreja confessou pecado. Confessou sua maldade. Confessou sua preguiça. Confessou sua ignorância. Confesse hoje de manhã, diante de Deus. Peça perdão: Senhor, eu estou vazio por culpa minha. Eu tenho buscado mais dinheiro, mais isso, mais aquilo, mais comida, mais sexo, mais isso, mais aquilo. Me perdoa, eu estou vazio. E Senhor, faz a tua vontade em mim. Faz tua vontade sobre o meu coração. Toma minha vida para ti. Se eu não posso pregar como Jesus pregou, eu quero fazer a oração que Jesus fez. Faça a tua vontade sobre mim. Abaixa a sua cabeça, eu quero orar. Não é comigo que você tem que pedir para ser cheio do amor. Não é comigo que você tem que falar para desfrutar da unção. É diante de Deus. É diante de Deus. Amado Deus e Pai, nós somos tua igreja para servir a este mundo. Nós somos tua igreja para lavar o pé dos desamparados, dos cegos, dos perdidos. O Senhor nos colocou aqui como igreja para que os sinais continuem evidenciando o teu reino. O Senhor nos colocou aqui como igreja para que o teu reino venha sobre a vida daqueles que carecem ouvir do teu amor, para aqueles que precisam ser amados pelo Senhor, para aqueles que precisam ser restaurados. E eu tenho certeza que o Senhor deseja usar essa igreja nesse movimento. Eu tenho certeza que o Senhor deseja usar esse povo para a tua glória. Eu não tenho a menor dúvida que naquela cruz o Senhor olhou para nós, para que fôssemos de fato alvo da tua bondade e deixar essa bondade transbordar sobre tantos que precisam do teu amor. Esse é o meu respirar. Enche-nos da tua presença nessa manhã, Espírito Santo. Teu Santo Espírito, Sem exceção nenhuma. Enche-nos. Enche homens e mulheres. Enche jovens e crianças. Enche adultos e velhos. Não queremos viver uma vida vazia. Não vale a pena viver uma vida vazia. Nós pedimos perdão se temos buscado tudo menos o Senhor. Nós confessamos a nossa preguiça e a nossa indolência. Enche-nos para a tua glória. Eu quero convidar aqueles irmãos que querem ser cheios de Deus, que apenas fiquem em pé, aí no seu lugar. Diga a Deus: Senhor, enche-me da tua presença. Batiza-me com graça, com poder, com unção, com direção, com força, com inspiração, com criatividade, com sabedoria. Enche-me nessa manhã. Eu não quero sentar nessa mesa só para beber um cálice. Eu não quero sentar nessa mesa só para comer um pão. Eu quero te agradar com a minha vida. Eu quero te honrar com a minha vida.
Eu quero bendizer o teu nome constantemente. Eu quero ser um altar vivo que queima na tua presença, que queima onde estiver. Gente que transborda graça, perdão, amor, vida de Cristo Jesus. Ó Espírito Santo, ó Espírito Santo de Deus, não resista a esses corações, amado. Visita homens e mulheres nessa manhã. Traz o teu transbordar, traz o teu óleo que cura, que renova. Ah, Espírito doce de Deus, toma cada um pelas mãos, vai enchendo, Pai Santo, vai trazendo um sopro de vida, vai trazendo a coragem, vai trazendo o temor. Visita teus filhos, visita com graça, tu és bom. Visita com dons, visita com talentos, batiza com fogo, queima o coração desta igreja, queima o coração dos teus filhos, faz arder em nós o primeiro amor, faz arder em nós a vida do Senhor Jesus. Tira o medo, tira o receio, tira a vergonha, tira a covardia, tira o medo do futuro e batiza com graça. Enche, enche, enche do teu poder. Clamamos, clamamos. É em cada um de nós que nós pedimos o vigor da cruz, a vida do Senhor Jesus. Faz-nos novos para a tua glória. Faz-nos cheios de visão. Faz-nos cheios de inspiração. Quebra-nos no meio, mas faz para a tua glória algo que brilha o nome de Jesus em nós. Quebra-nos do receio, tira-nos da mesmice, tira-nos de vícios, vícios morais, imorais, vícios de preguiça, de fugir da luta, de fugir do compromisso, de fugir do quebrantamento. Ah, vem com teu óleo fechar feridas. Vem com teu óleo fechar feridas. Aviva teu povo, Senhor. Que seja um tempo de buscar a unção aquecida na vida, para a honra, para a glória e louvor do santo nome de Jesus. Aleluia.